Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS. A indústria na reforma tributária será amplamente impactada, assim como outros setores da nossa economia. Mas para a indústria há muitos pontos positivos e também aqueles pontos de atenção diante do que vem sendo abordado na atual fase de regulamentação do texto da reforma tributária, que ainda precisa passar lá no Senado. E hoje nós vamos falar sobre isso com o presidente do Sindifiscal, Rodrigo Falco. Muito bom dia, Rodrigo. Bem-vindo novamente. Bom dia, Lígia. É sempre bom estar aqui com vocês novamente. E bom dia aos ouvintes da CBN. E também com o superintendente de administração tributária aqui do estado, Bruno Gouveia Bastos. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, em linhas gerais aí, como é que a gente pode avaliar o impacto na indústria? Lígia, o impacto na indústria é bastante positivo e não é porque a reforma ela vem buscando favorecer o setor industrial, mas é porque hoje o setor de transformação é o setor que mais sofre com as distorções do modelo atual. De modo que, com a reforma, é sim, sem dúvidas, o setor que mais vai se beneficiar com a reforma. E aí nós temos algum segmento dentro da indústria ou você está falando de uma forma geral? Ou nós temos algum segmento aí que vai se destacar? Não, o modelo ele vai beneficiar de forma geral toda a economia e, principalmente, o setor industrial, de forma geral também dentro do setor. Tá, e aí nós temos então, voltando aí a falar, nós vamos ter o IVA que vai substituir, né, aglutinar aí todos os impostos federais e os impostos estaduais e municipais. Dentro desse serviço nós temos na indústria, em específico, o IPI, né? Isso vai mudar. É só uma pequena correção, Lígia. Não serão todos os impostos federais e nem todos os impostos estaduais. Sim, né? São aqueles 5, né? relacionados ao Isso. consumo. E o IPI, de fato, ele é um imposto federal relacionado ao setor de transformação, à indústria, mas ele continuará existindo especificamente em uma única situação, que é naqueles produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Isso para que haja ainda ali... não é, né, Bruno, para os produtos produzidos lá, mas os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e que são produzidos também em outras regiões, haverá ainda a existência do IPI, mas para que se permaneça a competitividade daquela região de Manaus. Mas ele será, no geral, substituído, sim, pela CBS. E como fica esse momento de transição? O que está sendo previsto aí para a indústria? A transição é a mesma para todos os setores. O ano de 2027 será um ano de teste. O ano de 2028 haverá a transição dos tributos federais para a CBS e a partir de 2029 até dezembro de 2032 a transição do IBS. Muito se espera, né? Na verdade, todo mundo espera aí um alívio da carga tributária. Você acha que vai ter, de certa forma, algum alívio aí para os industriais? Bom, Lígia, na verdade, uma das premissas da reforma tributária é que você simplifique, né, aumente a competitividade do país, aumente investimentos, estimule exportações, mas nesse primeiro momento se mantém a carga tributária atual. Nessa manutenção de carga tributária, alguns setores no médio prazo e no longo prazo terão sua carga tributária aumentada do que é hoje, como o setor de serviços, né? Há um período de transição para que isso não ocorra de forma abrupta e no caso da indústria vai haver um reajustamento, uma diminuição da carga tributária de forma que o brasileiro continue a pagar o mesmo imposto que se paga hoje. O que se pretende no futuro? Que com esse ganho de eficiência, com a redução do custo das empresas, com a economia crescente, possa se reduzir a carga tributária do consumo,
que é uma carga tributária que deve ser mais baixa do que do patrimônio e a renda, porque a gente chama que ela é regressiva, ou seja, quando você vai no supermercado e paga por um produto, tanto a população de baixa renda quanto a população de alta renda, ele paga por esse mesmo produto o mesmo valor. Então essa carga tributária precisa ser baixa e ela precisa incidir mais sobre a renda e o patrimônio para que as pessoas que tenham mais capacidade contributiva, as pessoas que estejam mais abastadas, possam pagar mais impostos do que aquelas que são de baixa renda. É importante, né? A maior distorção hoje no nosso sistema tributário é, de fato, a regressividade, além da complexidade. E a regressividade será melhor abordada quando nós tivermos a reforma sobre a renda. Eu acho que isso vai conseguir melhorar nessa questão da regressividade. E também com o problema, na realidade, né, Bruno, que quando a gente pesa a mão, a gente aumenta a tributação sobre o consumo, a gente aumenta justamente a regressividade. E uma das ferramentas que nós vamos utilizar, se pretende utilizar nessa reforma para redução da regressividade, é o cashback. É o cashback e os regimes diferenciados em alguns setores, em alguns tipos de produtos que terão a alíquota reduzida. Importante a gente mencionar, Lígia, que para a indústria especificadamente, nós teremos aí 3 grandes impactos interessantes. Primeiro, que vai ser a desoneração do investimento. O setor que mais investe hoje, é de fato a indústria. E haverá a desoneração. Só nessa desoneração do investimento da indústria o governo estima que haverá um aumento do PIB potencial, isso na economia geral, de 4% a 5%, apenas com a desoneração do investimento. Isso vai melhorar. Você tira de uma forma, mas para ganhar muito mais de outra, né? Exatamente. E além da desoneração do investimento para a indústria, nós teremos também a questão da total não tributação na exportação. Que hoje, apesar de ser... tributação em cascata. Exatamente. Fala, apesar de a gente ter a imunidade na exportação, ocorre, né? Infelizmente, dentro da cadeia, ocorre sim a tributação. Com a reforma, se busca a total não tributação. Isso vai melhorar o que para a indústria? Vai melhorar a competitividade dela até no mercado internacional. Hoje a gente tem uma distorção, e o industrial reclama muito e com razão, que no nosso sistema atual, a gente resulta que o produto nacional ele é mais tributado que o produto importado. Isso gera um problema de competitividade para o produto nacional, isso no mercado interno. O que se busca com a reforma é que o produto produzido no país seja competitivo no mercado internacional. Veja que com a reforma o industrial ele vai poder vislumbrar o mercado internacional como destino dos seus produtos. Isso é um grande avanço que se busca, né, que se espera que aconteça. E o terceiro ponto é aquela questão da simplificação. O industrial é o mais impactado pela complexidade. Tá? Aquilo que a gente já falou em outros programas, são 1.500 horas gastas anualmente só para cumprimento das obrigações acessórias, cumprimento das obrigações tributárias. Isso gera um custo de 180 bilhões por ano para essas empresas, né? São mais de 4 mil normas aí tributárias existentes. Algumas delas são produzidas, inclusive, pelo superintendente aqui, que está aqui, o Bruno. São necessárias normas complementares, são produzidas aos montes, que são necessárias hoje no modelo atual, que deixarão de existir nessa dimensão que nós temos hoje. E esses três grandes impactos para a indústria vai possibilitar uma maior competitividade, um melhor ambiente para que essas empresas possam se desenvolver, possam crescer, possam buscar o mercado internacional. Isso tudo se estima que o PIB possível aí do Brasil possa crescer entre 10% a 20% nos próximos 15 anos. Ou seja, pode ser que nos próximos anos a gente tenha aí, nas próximas décadas, um desenvolvimento na nossa indústria equivalente que nós tivemos nos últimos 20 anos com o nosso agro aqui no estado, né? Bom, em relação a essa questão de investimentos, Bruno, a gente está vivendo uma nova era aqui no estado, com as grandes indústrias, mas que é um produto que ainda não é palpável, a celulose, por exemplo, diretamente para o nosso consumidor. Isso vai lá fora para virar papel, para depois retornar.
No caso de outras indústrias, qual seria o impacto? Você acha que a gente poderia atrair mais indústrias para o nosso estado ou isso vai ser mais difícil diante dessa unificação no país? Exatamente, Lígia. Boa pergunta, né? A reforma tributária, ela trouxe diversos benefícios às empresas e ao país, e a gente espera que haja um aumento, um crescimento econômico do PIB em virtude da simplificação, da harmonização, da diminuição do litígio administrativo e judicial. Mas ela trouxe um desafio para os estados como o Mato Grosso do Sul, que é um estado com uma população pequena, de menos de 3 milhões de habitantes, é um estado que é do tamanho da Alemanha e tem uma distância muito grande dos municípios e está próximo até aos grandes mercados consumidores, mas que há um custo de frete para os produtos chegarem até aqui. Que é o desafio que esses estados vão enfrentar por eles terem utilizado a questão do benefício fiscal para atrair grandes empreendimentos industriais e se valer do modelo que a gente está chamando do modelo antigo do ICMS, não do IVA. Nesse modelo antigo, né, que estava posto, a tributação era dividida entre o estado de origem e o estado de destino. Então eu conseguiria conceder um incentivo fiscal para uma indústria e fazer uma renúncia desse ICMS para essa indústria. No modelo do IVA, como a tributação é toda no destino, eu não tenho mais esse instrumento de benefício fiscal para atrair essa indústria, porque a tributação não pertencerá ao estado de origem. Então você perde esse instrumento. A União, o projeto da reforma criou um Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que é para suplantar essa falta de estímulo em relação aos incentivos fiscais de ICMS. No entanto, o fundo, que considerou critérios populacionais, também nos prejudicou. Então, isso cria um desafio para o Estado nos próximos anos, da gente fazer o que o governo tem fazendo, o governador Eduardo Rilho tem fazendo, que é investir na infraestrutura do Estado, na rota bioceânica, numa melhoria do ambiente de negócios, para que a gente consiga continuar atraindo essas indústrias, mesmo sem a questão do incentivo fiscal e se valendo do Fundo de Desenvolvimento Regional para poder fazer outros tipos de subvenções para que essas indústrias, principalmente a agroindústria, que se tornou aí um carro-chefe do Estado, na celulose, etanol de milho e outros tipos de indústria também, indústria verde, que o Estado tem atraído muito, para que elas possam permanecer no Estado e aí sim gerar um maior consumo, que isso vai impactar lá na frente a nossa receita. E qual é a principal estratégia disso, para isso acontecer? A principal estratégia para isso acontecer é nós se valermos do Fundo de Desenvolvimento Regional para que a gente possa continuar sendo atrativo para as indústrias, mas se valer de outros instrumentos extrafiscais que não são fiscais para que a gente possa atrair essa indústria. Melhoria do ambiente de negócios, ter uma CAPAG como o Estado vem tendo. O Estado hoje ele investe 18% da sua receita líquida. Né? Qual é a empresa que tem 18% do faturamento de investimento? Não é folha de salário, são de investimento. Então é essa estratégia. A gente vai sair um pouco do campo fiscal para entrar em outros tipos de atratividade para que a gente possa continuar com essa indústria aqui. E outro fator também, outro fundo que foi criado pela reforma, é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Porque muitas dessas empresas grandes já fizeram seus grandes investimentos contando com os benefícios fiscais. Esse fundo ele cria até 2032 uma compensação pela perda desse incentivo fiscal e eles vão diretamente para essas empresas para que as empresas não sejam prejudicadas por essa insegurança jurídica. Então nós temos que pensar em compensar essas empresas, mas também pensar nas novas atrações de investimentos que se valerão mais de outras questões que não as de renúncia fiscal. A gente já tem aí, o Estado já está desenhando um modelo para novas atrações de indústrias, em que áreas, visando, por exemplo, dentro do próprio agro, mas já tem isso pré-desenhado ou como que está esse momento? Bom, nós estamos estudando. Por exemplo, nós temos um modelo que foi, que assim está sendo até copiado por alguns estados em relação ao incentivo fiscal ao produtor, né? Que é a questão do PROAP e também do PDAgro. Ou seja, o Mato Grosso do Sul, ele incentiva diretamente não só a indústria, mas também o produtor rural
Aí você tem o Leitão Vida na área de suínos, você tem o ProAves na área da avicultura, agora nós vamos lançar em breve o ProLeite. Então, o Mato Grosso do Sul incentiva financeiramente o produtor rural. Quanto mais ele detém práticas sustentáveis de aumento de produtividade, de aumento de eficiência, esse produtor ele é remunerado. E isso é, na escala que tem em Mato Grosso do Sul, isso é uma novidade no Brasil. Esse modelo se vale do ICMS, porque o produtor, quando vende para a indústria paga o produtor e se credita do ICMS. Mas nada impede que, sem o ICMS, eu possa me valer do orçamento do Estado para incentivar esse produtor. Então, esses modelos que se valem do ICMS, o governo vem estudando para que seja trocado por um modelo financeiro. O onde Fundo eu posso, Nacional com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Exatamente. Onde a gente possa orçar isso e subvencionar economicamente. Aí você vai me perguntar, o valor que está no fundo, ele é suficiente do que tem hoje? Exatamente. Não é suficiente. Por isso tem o desafio da gente se tornar competitivo. Por isso você falou que MS fica desproporcional. Fica desproporcional, né? E isso cria um desafio, né? Isso já foi colocado, nós tentamos mudar esse critério de partilha, mas é o que está colocado e a gente tem que enfrentar esse desafio. E com certeza a gente vai conseguir, porque a gente se tornou um estado muito atrativo para os investimentos. E essa linha não vai parar. E aí nós temos, dentro dessa linha, a gente ouviu agora há poucos dias também a questão de fábrica de laranja, Mato Grosso do Sul, investindo aí na citricultura, né? Criando normas específicas para esse setor, dando essas condições. Então a gente está aí fazendo algo que se esperava há muito tempo, né? Que é ter vários setores dentro do agro sendo priorizados e não um apenas, né? Exatamente, nós temos a questão da laranja, né? Tem uma doença em São Paulo, uma praga chamada Green, que fez com que praticamente 50% do plantel da laranja de São Paulo fosse redistribuído, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter grandes investimentos nessa área de laranja nos próximos anos. Nós estamos estudando uma norma que concede incentivo fiscal para o produtor de laranja, para que ele possa inicialmente vender para essa indústria lá de São Paulo, e depois aumentando a produção, que a gente possa ter futuramente uma fábrica de laranja. Como você comentou, Lígia. Que a gente consiga comportar, né? Exatamente. A gente precisa primeiro aumentar a produção, que a gente não tem, para depois ela ser suficiente para a atração de uma indústria. É o que você falou, é a diversificação da matriz econômica do Mato Grosso do Sul. No modelo desse, a gente se vale hoje do ICMS, que daqui a alguns anos vai ser o antigo ICMS. Então, nós temos que pensar como é que nós atraímos esse produtor de laranja, dando incentivo fiscal de ICMS agora, mas futuramente fornecendo a infraestrutura necessária para que ele possa continuar. Para que a laranja possa ser produzida, é fundamental a irrigação. Então, o Estado lançou há pouco tempo, né? Tem uns 15 dias, eu exatamente, acho, né? Um projeto grande, um plano grande de irrigação que vai fomentar, através de financiamento e através de todos esses estudos, a irrigação no Estado. Então, são esses mecanismos, além do fiscal, que a gente vai precisar se utilizar para que a gente possa se tornar competitivo. E aí eu te pergunto como fica, por exemplo, a tributação em cima da geração de energia para esse setor, né? Porque a gente sabe que irrigação também exige muita geração de energia. Exatamente. Já existe uma redução, né? Hoje a alíquota da energia elétrica é 17% para o produtor rural, mas para a questão do irrigado ele é 5%. Né? Então, além disso, os equipamentos de irrigação ele já tem uma série de benefícios da legislação. Então, do ponto de vista tributário, a questão da irrigação e da energia para irrigação, ela está... E também de todos os equipamentos de irrigação... Ele vai poder acreditar. Vai poder acreditar também. Isso é previsto, então, já na regulamentação também para continuar. Tanto a energia quanto o serviço de irrigação. Isso é previsto na regulamentação. Tá. A questão da irrigação, ela exige grandes investimentos e uma questão a ser pensada é a questão do financiamento. Para isso, o Estado, aí mais uma vez eu digo dos modelos que a gente está implantando, está estudando uma criação de uma agência de fomento do Estado, que é um banco, né, em parceria com o BRDE. Esse estudo já está sendo feito
né, o Estado, em parceria com o BRDE, vai ter uma agência de fomento para justamente financiar essa produção que seja prioritária para o Estado. E esse investimento vai gerar crédito também, né? Vai desonerar. Exatamente. O modelo atual, o modelo novo vai desonerar todo esse investimento, inclusive da irrigação. Por isso que vai ficar mais barato investir, né? Industrializar todo mundo quer, Lígia. Todos os estados querem industriar. A industrialização ela foi deixada de lado nos últimos 40 anos no Brasil, no sentido de políticas públicas, né, voltadas à industrialização, ficando restrita a essa questão do incentivo da renúncia fiscal entre os estados. Isso gerou uma guerra. Gerou uma guerra entre os estados para se trazer a industrialização, porque é o setor que mais gera emprego, né? É o setor que mais gera. A gente fica muito dependente do agro, e o agro ele gera riqueza, mas ele é um grande concentrador de riqueza, de renda, né? E a indústria não. A indústria ela gera emprego, ela gera consumo. Várias empresas, vários negócios orbitam essas grandes indústrias, então todos os estados buscam a industrialização. Para a gente colocar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador de uma forma muito prática, vamos pegar aí a questão da laranja. Todo mundo consome suco de laranja. Então, como vai ficar, por exemplo, essa tributação desde a indústria até voltando lá para o consumidor na gôndola do supermercado comprando suco? Bom, o que a reforma tributária traz de ganho de eficiência, de simplicidade e até no futuro de diminuição de preço para o consumidor? Você imagina toda essa cadeia da laranja, né? O produtor da laranja, ele vai comprar insumos para produzir a laranja, depois ele vai produzir a laranja, vai enviar isso para uma fábrica, a fábrica vai enviar isso para uma distribuidora, que vai para o supermercado, o suco de laranja, e que vai para o consumidor final. Toda essa cadeia, eu tenho impostos incidindo, e o ideal é que cada elo dessa cadeia, ele pague ao Estado só o que ele agregou, por isso chama IVA, Imposto de Valor Agregado, só o que ele agregou baseado numa alíquota única. Então, muito mais simples para a indústria, por exemplo, calcular. E no final, a carga tributária sobre o consumo, ela cai sobre o consumidor final, porque todo esse imposto é repassado. Isso é no modelo IVA, mas como é que funciona hoje no modelo ICMS? Há uma série de regimes especiais de um estado para o outro, crédito presumido, uma série de legislações, como o Rodrigo falou, que inviabilizam, que tornam muito custosa a apuração desse imposto. Então há uma falta de transparência. O consumidor final não sabe quanto está pagando, ele tem um benefício aqui que é diferente de lá, aí esse equipamento que ele comprou não dá direito a crédito, ou dá direito a crédito em 4 anos, aquela energia elétrica não dá direito a crédito, um serviço de comunicação não dá. Então a carga que chega ao consumidor final, ela é um chute, ela é incerta. Com o modelo do IVA você tem uma maior transparência, e o cidadão vai poder saber exatamente, porque ele vai ser por fora, né? Vai ser como o modelo americano, que você vai no mercado e você sabe quanto você pagou de preço do imposto. Hoje é tudo por dentro. Tudo discriminado. Já está discriminado. Então vai haver uma transparência e o cidadão vai poder cobrar dos governantes, olha, eu acho que a carga tributária está alta, eu acho que está baixa. Hoje a gente não consegue ter essa ideia e cria um custo muito grande para as empresas. Então, inicialmente, a carga tributária vai se manter, mas ela vai se tornar mais transparente e vai permitir no futuro, com um ganho econômico, que ela diminua sobre o consumo. Pro industrial, o impacto primeiro, o investimento dele, no caso da laranja, o investimento vai ser desonerado no sentido que ele vai ser creditado de todo o custo que tiver de tributação nesse investimento, então ele vai ter um investimento mais barato, ele vai ter uma operação mais simplificada no relacionado à tributação. A cadeia dele os tributos serão compensados e na ponta o tributo ainda poderá ser devolvido, parte dele, para aquelas pessoas que estiverem no cadastro único. Tem toda essa questão também. Mas pro industrial vai facilitar a vida, que hoje o programa, né,
em relação ao setor industrial, vai facilitar a vida do industrial, porque vai ficar mais barato para ele se instalar e mais simples para ele operar. E essa questão que o Bruno falou da clareza, o sistema hoje ele não demonstra para o contribuinte final o que ele está de fato pagando de tributo. E essa melhoria, esse impacto, esse resultado da reforma tributária, para mim, por si só, já valeria a pena todo o esforço da reforma tributária. Porque é um absurdo, Lígia, o contribuinte ir comprar um produto, adquirir um produto ou tomar um serviço e não saber quanto ele está pagando de tributo naquele serviço, naquele produto, que é o que acontece hoje. E a gente tem uma outra situação muito específica da indústria, que de uma forma geral no país a gente tem um parque industrial que está velho, né? A gente precisa, como você comentou antes, a gente precisa que esse parque seja renovado. E a partir dessa reforma, isso vai ser uma situação mais possível, vamos dizer. Assim. Estão falando da neoindustrialização, né? Estão falando uma nova fase de industrialização no país decorrente da reforma. É o que a gente espera. O Bruno comentou também da capacidade que nós temos de investimento no Estado. É uma capacidade de investimento invejável, de 18% da receita líquida. Não só de outras empresas, né, mas principalmente de outros entes da federação. É uma capacidade enorme de investimento que o governo vem aproveitando esse momento, com essa altíssima capacidade, para renovar a estrutura do Estado. O Fundersul tem participação nisso, importantíssima. Né? E o Fundersul ele está com os anos contados, né? Os dias contados aí. Infelizmente, mas houve um lobby muito forte de uns 3 ou 4 estados aí da federação, inclusive Mato Grosso do Sul, que conseguiu manter esses fundos por mais até 2032, Bruno? Até 2042. 2042 permaneceremos com o fundo. É muito importante, é um instrumento de modernização da infraestrutura que nós temos, que vem sendo muito bem utilizado. Quiser complementar, Bruno, com relação ao Fundersul? O Fundersul é um instrumento de investimento em infraestrutura, né? Que é fundamental para que a gente possa ter esse ganho de competitividade. O Estado tem esse percentual da receita corrente líquida, 18%, ele é o segundo Estado que mais investe em cima da receita corrente líquida. Mas se você contar investimento público per capita, nós figuramos na primeira posição há muito tempo, embora seja um desafio porque o Estado é muito grande. E agora, com essas parcerias... E tem muito a se fazer nessa área, Tem muito a se fazer. Nas BRs, por exemplo, sim. que elas estão ali praticamente estranguladas, com todas as fábricas de celulose, com todos esses anúncios. O governo agora vai lançar na B3 essa PPP, né? Para que a gente possa ter esses investimentos nessas principais BRs para fazer o escoamento da nossa produção. Lígia, assim, complementando, todos os estados querem industrializar. E nós tínhamos um instrumento, até o momento nós temos esse instrumento, o Bruno comentou de alguns aqui, que é através da renúncia fiscal. Nós utilizamos muito bem esse instrumento, em que pese nos últimos anos ele tenha perdido um pouco a sua função. Acabou que os estados ricos começaram a dar benefício também, começou a virar uma guerra sangrenta aí, né, entre os estados com esse benefício. Mas nós conseguimos utilizá-lo, conseguimos industrializar, avançar na industrialização do Estado. E a pergunta é, como que nós vamos fazer daqui para frente sem esse instrumento? O Bruno já pontuou com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, mas isso conversa com essa questão da melhora da infraestrutura do Estado. O Estado, a partir de agora, ele vai usar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai chegar a ter 60 bilhões por ano, e o Estado do Mato Grosso do Sul é prejudicado na divisão desses recursos. O que nós vamos receber, que nós vamos ter direito desse recurso hoje, ele é menor do que nós fazemos de renúncia fiscal, confirma isso, né, Bruno? Exatamente. Ele é menor, então nós temos menos bala, digamos assim, para poder atrair esses investimentos. Isso vai demandar o quê? Uma maior competência do governo em utilizar melhor esses recursos. Esses recursos são carimbados, eles são no sentido de que eles só podem ser utilizados para modernização e pode ser utilizado inclusive para subvenção, o que pode ser adaptado para essas renúncias que nós temos hoje, substituir por subvenções ou
estrutura para essas empresas para continuar atraindo. Mas a realidade é que nós temos o estado do Mato Grosso do Sul tem um grande desafio, que é migrar hoje do modelo de oferecer uma renúncia fiscal para atrair essas empresas para um modelo onde ela vai oferecer uma subvenção ou uma melhora de infraestrutura para melhorar a nossa estrutura aqui no estado, para poder continuar atraindo as empresas e continuar o nosso processo de industrialização com geração de emprego e renda. Vai ser um grande desafio para o governo. A gente pode dizer que nesse momento nós estamos numa corrida contra o tempo até 2032, né? E depois de 32, principalmente, vai continuar nas próximas décadas um grande desafio. É fazer a base toda até lá. Exatamente. Né? Nós nos tornamos, Lídia, muito especialistas na questão da agroindústria, né? Então, não só na indústria de celulose, nós somos o maior exportador de celulose do país hoje, e também na indústria, nessas agroindústrias, toda a indústria, as usinas de cana, as usinas de milho, todas vinculadas ao agronegócio. Então, com o modelo de incentivo fiscal de ICMS, você poderia dar um incentivo fiscal para atrair uma fábrica de automóvel, como alguns estados fizeram. A gente não tem uma fábrica de automóvel aqui, Ceará, Goiás. Com o novo modelo, a gente teria que repensar esse tipo de atratividade. Então, assim, se nós não somos, não temos não somos aptos a esse tipo de indústria, né? Onde a matéria-prima não é o perfil do nosso estado. Não é a nossa vocação. Não é a nossa vocação, então nós temos que focar cada vez mais naquela que seja a nossa vocação, que é a agroindústria, e avançar muito nessa área. E aí, como a gente fica, por exemplo, numa competitividade aí com o nosso vizinho Mato Grosso? Porque a vocação é a mesma. A vocação é a mesma e tem Qual é a nossa vantagem? Exatamente. Nossa vantagem, a gente está mais próximo, por exemplo, do Mato Grosso. Tem a rota bioceânica. A rota bioceânica vai ser um diferencial. A gente também está próximo ao grande mercado consumidor brasileiro, que é o estado de São Paulo, mais próximo do Mato Grosso. Melhor rota para o Porto de Santos. Melhor rota para o Porto de Santos. Então, mas a gente não compete só com Mato Grosso. A gente tem um desafio, por exemplo, Paraná. Na questão do grão, a gente compete também com o Paraná, que tem o porto ali do lado. Por isso é que a gente se utilizou muito bem dos incentivos fiscais, a gente foi agressivo nessa questão dos incentivos fiscais, mas nós conseguimos, sem que ter essa queda de receita, ou seja, nós tivemos um aumento até de receita, mesmo com os incentivos fiscais, um aumento da atividade industrial, e agora a gente não vai ter mais instrumentos. Então, os desafios são muitos, porque a competição é muito grande. Mas nós acreditamos também que, para o Brasil, a reforma tributária foi muito bem-vinda, né? Infelizmente, nós não fomos competentes no Brasil de reformular o modelo de ICMS em várias tentativas, e nós precisamos pegar esse modelo, rasgar tudo e fazer outro. Então, teve as suas vantagens e desvantagens. O governador Eduardo Riedel, desde a campanha, antes de ser eleito governador, sempre defendeu a reforma tributária. Agora, sempre passamos para ele a preocupação em alguns pontos para que a gente não seja prejudicado em termos de receita. Agora, mudando completamente aí o cenário da minha pergunta, eu queria que você explicasse em relação, Rodrigo, ao imposto seletivo que vai ter para determinados produtos considerados até prejudiciais, né? Tanto ao meio ambiente quanto à saúde da população. A gente vai ter uma carga aí para a indústria um pouco maior para a produção desses produtos, né? O imposto, alguns chamam de o imposto do pecado, né? Mas a tributação em cima de produtos, ele não vai incidir sobre serviços, né? Vai incidir somente sobre produtos que fazem mal à saúde, que são prejudiciais, na realidade, à saúde ou ao meio ambiente, ou aos dois, né? É um imposto que ele tem uma função extrafiscal, que não é uma função de arrecadar, é uma função de desestimular o consumo desses produtos. Engraçado que o carro elétrico, se não me engano, acabou sendo tributado, que parece que vai na contramão, né? Porque se você se imagina que o carro elétrico ele é melhor para o meio ambiente, entretanto tem a questão, acho que da bateria, né, Bruno, que acabou sendo. Então a gente ainda falta ainda regulamentação, falta aprovação no Senado para a gente ter
ali a certeza de quais são os produtos que vão permanecer. Existe um lobby muito grande para se colocar, para se retirar esses produtos. Os defensivos agrícolas, por exemplo, eles estão inseridos, né? Alguns defensivos conseguiram, implementos agrícolas conseguiram sair através de um trabalho dentro do Congresso, e passando lá no Senado a gente vai ter uma noção de quais são esses produtos. Mas a ideia é essa, vai impactar sim no setor industrial, lembrando que ele é um imposto indireto, né? Ele vai ser agregado ao preço, e que quem vai pagar esse tributo na realidade não é a indústria, é o contribuinte final do produto. Então ele na verdade não substitui o IPI? Ele substitui o IPI nessa questão da função extrafiscal. O IPI ele tem a função arrecadatória, né? Mas ele tem sim, o IPI tem alíquotas que chega a 300%, pra você ter uma ideia. Então o IPI sempre foi utilizado nessa função extrafiscal. Então ele vai substituir na função extrafiscal, que o Estado é como instrumento de controle de consumo desses produtos. Mas não é exatamente uma substituição, porque... Vamos citar alguns produtos que podem aí entrar, né? Que a gente já tem essa noção. Cigarro, bebida alcoólica... Cigarro, bebida alcoólica, né? Tabaco em geral, né? Tabaco em geral, não só o cigarro, mas... E tem aqui alimentos e bebidas com alto teor de açúcar. Isso está sendo discutido também, né? Que você tem quase tudo. Hoje, dos produtos industriais ultraprocessados, você tem alto índice de gordura trans e alto índice de açúcar. Bolachas recheadas, por exemplo, estariam enquadradas aí, estariam sendo sujeitas ao imposto seletivo. Ao imposto, a uma cobrança maior. Sucos, né? Em geral, tem alto índice de açúcar adicionado, né? Esses sucos processados. Bom, estamos chegando aqui ao final hoje do nosso bate-papo aqui sobre os impactos da reforma tributária. Eu conversei aqui com Bruno Gouveia Bastos, superintendente de administração tributária do Estado. Bruno, muito obrigada. Aliás, se você quiser deixar uma mensagem final aí em relação a uma análise disso, de como está hoje. Bom, agradecer, né? Agradecer o convite. É uma honra estar aqui, estou sempre à disposição para quando precisar. Bom, a reforma tributária ela está em curso, né, no Congresso Nacional, lá no Senado, com o PLP 68, com o PLP 108. Tem muita coisa sendo discutida. Nós temos técnicos altamente preparados da Secretaria de Fazenda representando o Estado no grupo técnico, né, no GT 75, grupo técnico da reforma, discutindo questões importantes. Nós estamos atentos a alguns pontos principais, principalmente para que a gente não tenha perda de receita e também não tenha perda do controle de autonomia na fiscalização, na arrecadação. Então, esse ano vai ser um ano de muito trabalho, esse ano que vem, e a gente sempre atento para defender em todos os aspectos, tanto econômicos quanto fiscais, Mato Grosso do Sul. Ok, muito obrigada. E aqui eu conversei também com o Rodrigo Falco, que é o presidente do Sindifiscal, que está à frente aqui dessa série sobre os impactos da reforma tributária. Toda terça-feira, junto com o Rodrigo, a gente recebe um convidado especial aqui. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado, Bruno. Quero deixar registrado aqui que o Sindifiscal apoia a gestão, né, sempre da Secretaria de Fazenda, apoia a gestão do Bruno. Acabou de chegar na Secretaria de Fazenda e já vem trazendo bastante inovação do perfil dele, e a gente quer colocar a entidade à disposição, os fiscais à disposição do seu trabalho, e que tem certeza que vai melhorar ainda mais a máquina fiscal estadual, que é, sim, em questão de eficiência, uma das melhores do país, sem dúvidas nenhuma. E parabenizar e agradecer a sua participação aqui, Bruno, e convidá-lo já também, viu, Lígia, para o episódio quando nós formos falar dos impactos da reforma tributária para o Estado de Mato Grosso do Sul, que aí com certeza ele vai ter ainda mais propriedade para falar sobre o tema. Eles vêm trabalhando nisso, tem essa preocupação para que seja o melhor possível para o Estado, e já fica aqui registrado o convite. E mais uma vez, obrigado, Lígia. Eu que agradeço, então. Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS.